carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Gostaria, meus irmãos, de pregar hoje uma mensagem para os irmãos que completa algumas outras. E completa uma das mensagens que Deus me deu, que eu acho das mais importantes, que pelo menos uma vez por ano eu prego, que é aquela mensagem que certamente você já ouviu quando eu falo da necessidade de nós buscarmos a vontade de Deus, de que Deus não é um Deus mudo, de que Deus, quando nos vê em confusão, indecisos, Deus tem sinais para nos dar. É verdade? Pois é, muitos de nós já provou isso. E eu geralmente ensino isso, né? Da oração que nós devemos fazer, pedindo que Deus abra a porta, feche portas, e nós tenhamos a sensibilidade de identificar a mão de Deus abrindo, fechando, e perceber a vontade de Deus. Eu gostaria de completar uma mensagem como essa, uma mensagem como de domingo passado pela manhã, quando falamos de oração, já com a proposta da semana que estava para começar, quando eu falei para os irmãos que uma das coisas boas que nós devemos aprender na oração, e que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, é que seja feita a vontade do Pai, que seja feita a vontade de Deus. E eu disse também naquele domingo passado que nós temos que aprender a ter coragem para pedir a Deus que a vontade dele seja feita, sem medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito boa, é perfeita e é agradável, não é? É o que diz a palavra de Deus. Nós não precisamos temer, dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Então o que quero continuar pregando nessa noite para os irmãos não vai contradizer principalmente a primeira mensagem aqui que eu falei. Porque quando nós temos necessidade de sinais, quando nós temos necessidade de que Deus não nos deixe errar, não é todo dia que tem algo grande a se decidir, que nós precisamos que Deus interfira, que Deus intervenha, que Deus venha iluminar a mente, o coração da gente para a gente não fazer bobagem. Não é todo dia. Mas todo dia, cotidianamente, nós temos necessidade, sim, de obedecer a palavra de Deus, de não queremos errar em coisas menores, não queremos fazer besteira. Então, nós precisamos aprender isso que vai ser ensinado hoje. Já achou? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Diz assim: quanto à coleta para os santos, apóstolo Paulo está dizendo, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado... Pastor Gabriel, dá um jeitinho nesse... Está dando uma microfonia aqui desagradável, o Cláudio está lá para ver. 3, não é? E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor, e que o povo do Senhor diga aleluia, amém. Queria falar
disso que já adiantei aos irmãos, mas que diz respeito ao nosso futuro. Não sei quem tem medo do futuro. Tem um corinho que diz assim: como será o amanhã? Responda quem puder. Quem conhece esse corinho? O que irá me acontecer? O meu destino? Pois é, fala de Deus é corinho, né mesmo? Pois é, como é que vai ser o amanhã? Eu espero, sinceramente, de todo o meu coração. Nós já estamos em abril, né? Quase já passamos da metade do mês, mas eu espero de todo o meu coração que no finalzinho de 2006, início de 2007, nenhum de vocês tenha procurado um prognosticador, saiu, para que você então pudesse ver, imaginar, ter palavras a respeito do seu futuro. Espero que ninguém tenha procurado uma mãe de santo. Espero que ninguém tenha ido uma pitonisa, uma cartomante. Espero que ninguém tenha dado a palma da mão para a vovó ler. E espero também, de todo o coração, que ninguém tenha procurado uma profetisa ou um profeta para falar a respeito do futuro, porque essa igreja aqui ela tem um pensamento que eu acho que você já tem acolhido. Não é verdade? E nós temos, para esse futuro imediato que nos aguarda, amanhã, daqui a pouco, nós temos uns problemas com eles, ou com ele, porque nós esbarramos sempre quando falamos de futuro, nós que cremos em Deus, nós que depositamos a nossa confiança nele, nós que esperamos no Senhor, nós temos um probleminha chamado vontade de Deus, que na verdade não é problema, não deveria ser problema, mas para muitas pessoas, vontade de Deus tornou-se um problema. Elas, preocupadas com o futuro, preocupadas com um passo a tomar, sabendo, instruídas a respeito da necessidade de se conhecer a vontade de Deus, e às vezes com muito boa intenção, de repente mal orientada, a pessoa ela pega a vontade de Deus e a vontade de Deus funciona para ela como um gás paralisante. Ela fica inerte, ela fica parada, ela não toma atitude, porque ela tem que esperar de alguma maneira conhecer a vontade de Deus. Irmãos, convenhamos e venhamos aqui que conhecer a vontade de Deus é olhar para a Bíblia e discernir espiritualmente a palavra de Deus. Concorda comigo? Você quer conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus? Está aqui. Eu sei que você diz assim, pastor, mas e para o cotidiano, certas coisas que têm que ser resolvidas, decisões que a gente tem que tomar, que a gente não sabe como tomar, precisa conhecer, às vezes...